Oi, minha gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje estarei trazendo o meu testemunho, o relato sobre o meu casamento, tá bom? Então eu espero que vocês gostem, espero que edifique a vida de vocês. E se você conhece alguém que precisa ver esse vídeo, compartilha para ele ver, tá bom? Não se esquece de deixar seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal para que essa família venha aumentar cada vez mais, tá bom, gente? Então, vamos lá pro nosso vídeo. Jet planes in the night sky with you. Eu tenho que ler esse versículo que é em Eclesiastes, capítulo 3. E o versículo primeiro que diz assim: tudo neste mundo tem o seu tempo, cada coisa tem a sua ocasião. E não foi diferente na minha vida, né? Quando a gente namoramos, noivamos, passamos um bom tempo e eu comecei a sonhar com o meu casamento. E Deus, ele vinha fazendo promessas. Eu me lembro que no ano de 2016, Deus, ele fez a primeira promessa dizendo que teria pressa para fazer aquilo que o meu coração desejava. E se você aí que está assistindo ainda não sabe, eu sou evangélica e talvez alguns saibam, alguns não, que Deus, ele fala conosco através de pessoas na sua casa. Então Deus, ele fez assim comigo. Ele começou falando, dizendo que iria fazer, iria suprir todas as necessidades, iria prover. Então, assim, Deus, ele fez na minha vida. Certa vez eu comecei a sonhar com o meu vestido. Eu queria muito que meu vestido fosse modelo princesa. E certa vez eu estava arrumando a casa, aí eu sentei na mesa da cozinha e de repente eu via, Deus me mostrava, eu entrando na igreja com um vestido princesa do jeito que eu queria. Aí eu pensei, não, isso é coisa da minha cabeça, isso é coisa da minha cabeça, eu estou pensando demais. Mas eu fui para a igreja e Deus usava alguém e falava a mesma coisa que eu tinha visto, que iria fazer, que eu iria usar um vestido princesa do jeito que Deus tinha me mostrado, e Deus mostrou essa pessoa. E quando foi esse ano de 2020, no começo do ano, a gente começou a se organizar. Eu, minha irmã e meu pai fizemos uma reunião e começamos a agilizar as coisas do casamento. Mas só que de repente tudo para. Vem a pandemia e eu disse, meu Deus, e agora? Como é que vai ser? Porque nós somos seres humanos. A gente sabe que Deus fala, Deus cumpre, Deus prometeu, mas só que nós somos seres humanos. Às vezes a gente teme. Então eu temi naquele momento. Eu disse, meu Deus, e agora? A pandemia chegou, parou tudo, como é que vai ser? Mas para Deus fazer em nossas vidas não existe pandemia, não existe dificuldade, não existe dificuldade financeira, não existe nada. Quando chega o tempo, chegou o tempo. Deus, ele não chega adiantado, não se atrasa, Deus chega na hora certa. Então, 2020 foi o ano, apesar da pandemia, foi o ano de Deus cumprir a promessa e assim ele fez. Quando eu iniciei a organizar o casamento, eu tinha uma conta apenas com R$ 1.500. Veja só que esse valor não dá para fazer um casamento. E como parou tudo, eu me preocupei, porque a economia também parou, as pessoas ficaram sem trabalhar e eu fiquei muito preocupada. Mas Deus é muito fiel, que quando eu ia para a igreja, Deus sempre usava alguém para orar por mim, para falar comigo, dizendo que já deu tudo certo, tudo iria dar certo. Enfim, chegou o dia que a gente foi no pastor, marcamos a data para 28 de novembro. E Deus, ele começou a trabalhar a partir dali. Tudo que a gente ia fazer, a gente orava. O dinheiro que a gente tinha, a gente apresentava a Deus. Quando chegou o dia da gente ir no vestido, foi eu e minha irmã, a gente estava com uma quantidade. E antes de sair de casa, a gente orou, a gente apresentou a Deus aquele valor
E fomos, convidamos Deus e fomos. Quando chegamos lá, a gente empolgada, começamos a pegar os vestidos, eu escolhi 2 vestidos ali para ver qual eu iria ficar e nem nos preocupamos em saber do preço. E quando eu provei que eu escolhi o vestido, eu olhei para minha irmã e disse assim, e agora? A gente nem perguntou o preço. E quando a gente foi lá no caixa com a menina, ela falou, o vestido custa tanto. Eu disse, meu Deus, e agora? Como é que vai ser? A gente não tem esse valor. Aí ela olhou novamente e disse, não, o valor desse vestido foi alterado. E a partir dali eu vi o trabalhar de Deus, porque ele escolheu aquele vestido e além de escolher, já tinha o valor preparado para mim, aquilo que eu poderia pagar. Então, a gente deu um valor e a gente pagou tudo à vista, deu um valor à vista e depois levamos outra parte, mas foi do jeito que Deus quis, do jeito que Deus escolheu. Antes, lá no começo, como eu falei a vocês que começamos a organizar, a gente tinha falado com um fotógrafo. Com fotógrafo, a gente tinha procurado alguns fornecedores de comida, mas só que as coisas não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. E quando a gente entramos em contato com ele, falamos a data, ele disse que já estava com casamento e não podia. Eu disse, mas Jesus, e agora vai ser quem? Mas só que Deus, ele prepara tudo certinho para a gente. E Deus, ele preparou um fotógrafo para nós. Um excelente profissional que Deus, ele só nos concede do melhor. E ele estava com um pacote junto com o cabeleireiro, com a maquiadora, lá com o salão que eu iria ficar. E eu disse assim à minha irmã, vamos fazer doideira de crente. Se for da vontade de Deus, ele vai dizer que tem uma vaga. Então minha irmã falou com ele e ele disse que ainda tinha uma vaga. E ali a gente pagou pelo aquele valor, né? Pagamos à vista, graças a Deus, Deus deu a condição. Nós pagamos à vista, contratamos ele e um excelente profissional. Só tenho a falar que ele é ótimo, gente. E eu gostei bastante. Eu vou tentar deixar aqui no final as fotos do ensaio e do casamento. O ensaio também, eu não tinha condições de fazer o ensaio, porque quando a gente foi lá até ele, eu até perguntei quanto era o valor. Ele perguntou se eu iria fazer, eu disse que não. Porque naquele momento não era uma necessidade, a gente estava fazendo só o que era necessário. Mas só que Deus, ele nos honra. Quando a gente é fiel a Deus, quando a gente honra a Deus, quando a gente tem compromisso com Deus, ele tem compromisso com a gente e ele nos honra. Então Deus abriu uma porta, eu consegui juntar o dinheiro, era R$250, eu juntei o dinheiro e fui lá, paguei, marquei o dia e a gente foi fazer as fotos do ensaio, porque Deus é fiel e faz coisa grande em nossas vidas. Então ali eu fiz um ensaio com ele e eu vou tentar deixar as fotos aqui no final do vídeo, tá bom? E vamos agora pro fornecedor das comidas. A gente ainda estava em procura, o tempo já estava passando e de repente meu irmão também estava se programando para casar e o rapaz do buffet dele chegou lá em casa no sábado e ele começou a conversar comigo, apresentando ali o seu trabalho, os valores, tudo certinho. E eu gostei bastante e ali eu contratei. Percebi que foi Deus quem enviou, né? Deus, ele cuidou até disso, enviou. E ali contratamos e foi ótimo. E eu vi a mão de Deus trabalhar do início ao fim. Deus, ele fez coisas extraordinárias. Deus fez coisa grande. E eu falava com Deus a respeito do carro que eu queria, até nisso. E apareceu quem queria trazer, mas eu não quis. Eu queria de uma forma diferente. Então tinha um rapaz que ele fazia táxi e ele dizia assim, eu tô com um carro para chegar, eu não sei se ele ainda vai chegar esse ano, mas mesmo assim, independente se o carro chegasse ou não, eu falei com ele e contratei ele.
E quando foi faltando 15 dias para o casamento, ele disse assim: olha, o carro chegou. Então eu vim para a igreja com o carro novinho, nunca usado. Ainda ele nem tinha colocado a placa do jeito que eu queria, Deus fez. Então eu vi o trabalhar de Deus. Eu não fiz lista de casamento, eu não pedi nada a ninguém, mas quando Deus fala, Ele cumpre, não adianta a gente se preocupar. Deus, Ele trabalha de formas extraordinárias em nossas vidas, então eu via Deus usar pessoas me dando dinheiro, quantidades altas que eu nem imaginava. Chegou pessoas para dar R$100, R$200, R$500, e Deus é maravilhoso. Quando a gente entregou o convite, foi algo extraordinário, que eu nunca vi as pessoas pegar convite daquele jeito. Parecia que elas tinham ganhado na loteria e estava pegando um prêmio. O sorriso delas era de orelha a orelha. E eu ficava muito feliz quando eu entregava os convites e grata a Deus por ver aquilo, né? Por ver que as pessoas estavam esperando tanto por esse momento, estavam mais ansiosos do que a gente. Então, Deus, Ele trabalhou. Eu gravei um vídeo aqui mostrando a nossa casa. Deus, Ele mandou sofá, mandou cama, mandou guarda-roupa. Deus mandou fogão, mandou mesa. Deus, Ele trabalhou do jeito que Ele quis, do jeito dele. Porque eu sempre orava dizendo a Deus que eu não queria nada do meu jeito. Eu queria tudo do jeito dele, que ele ficasse à vontade para fazer do jeito dele. Uma coisa que eu pedi a ele só foi em relação ao vestido. E ele fez. Então, minha gente, o que eu tenho a dizer a vocês é que sejam fiéis a Deus. Porque Deus, Ele realiza sonho. A gente vê que foi um ano difícil, foi um ano de pandemia, mas eu vi Deus fazer milagres. Eu vi Deus abrir portas. Eu vi Deus mandar de onde eu nem imaginava. No início de 2019, veio um desejo no meu coração, acho que foi no mês de junho, de vender picolé gourmet. E ali eu peguei, só tinha R$20, peguei e mandei minha mãe comprar os materiais, e ali eu comecei a vender. E Deus, Ele começou a abençoar, mandando as pessoas. Tinha final de semana que eu fazia na sexta, sábado e domingo. No domingo eu já estava com R$200 de picolé. E isso Deus, Ele foi abençoando, Deus foi abrindo as portas e ajudou bastante no meu casamento. Eu conseguia juntar uma quantidade ótima e Deus me ajudou. Então, se você quer casar, se você tem um sonho, apresente a Deus. Eu resumi aqui bastante, tá? Para não ficar muito comprido. Apresente a Deus. Entregue nas mãos de Deus, porque aquilo que eu e você não pode fazer, Deus pode. Honre a Deus, seja fiel a Deus. E se você tem alguma habilidade, minha gente, não esconda. Se você sabe fazer algum doce, alguma coisa, faça, venda. Pois a partir daí Deus vai abençoar você, Deus vai honrar você. Então, apresente a Deus. Se você não tem condições, mas se você tem um sonho, se você é fiel a Deus, se você honra a Deus, acredite que Deus irá realizar o seu sonho. Assim como Ele fez na minha vida, Ele pode também fazer na sua. Então, basta você confiar, acreditar que Deus, Ele pode fazer todas as coisas. Deus, Ele trabalhou de forma gloriosa. Enviou para mim excelentes profissionais, excelentes pessoas. Quem cuidou das flores, dos arranjos, a minha irmã cuidou de toda a decoração. Minha irmã esteve presente desde o início. Era para cima e para baixo comigo, cuidando de decoração, cuidando dos detalhes. E Deus mandou excelentes profissionais. Tanto para cuidar dos arranjos das flores, dos aluguéis, da comida, o fotógrafo, o salão. Foi tudo ótimo, ótimo. Deus, ele faz assim, faz coisas além do que a gente imagina, do que a gente pensa. Então, confie em Deus. Espero que esse vídeo tenha edificado sua vida.
pois não foi fácil. Eu não vou dizer a vocês que foi fácil, porque quando Deus falou comigo em 2016, eu vinha de uma tempestade muito grande em minha vida. E ali passou 4 anos para a promessa se cumprir. Às vezes Deus fala que tem pressa e a gente acha que já é amanhã, já é mês que vem. Mas não, tem o processo. Então eu esperei com paciência no Senhor, vivi o processo, vivi aquilo que eu tinha de passar para alcançar a promessa. Então Deus que falou, Ele cumpriu. Foi uma noite linda, uma noite abençoada. Tinha tanta gente, tinha pessoas que eu nem conhecia, estava ali na festa e foi muito lindo. E eu só tenho a agradecer a Deus. Eu tinha que gravar esse vídeo para contar para vocês, para aumentar a sua fé, pois talvez você está aí sonhando, não tem condições, ou pode aumentar a sua fé em qualquer área da sua vida, não em relação a uma festa de casamento, não em relação a um sonho de um casamento, de entrar de noiva na igreja, mas de outras coisas, de outras áreas da sua vida. Talvez você sonhe com algo de chegar em algum lugar, de fazer alguma coisa e não tem condições para isso, acha que não vai conseguir, mas através desse vídeo eu quero dizer a vocês que Deus faz. Deus, Ele tem o melhor, Deus, Ele faz além. E se ainda não aconteceu, é porque ainda não chegou o tempo de Deus na sua vida. E Deus ainda precisa te preparar mais um pouquinho, tá bom? Então eu vou deixar algumas fotos aqui no final para vocês verem os feitos de Deus sobre a minha vida. Eu resumi bastante, eu acho que até eu esqueci algumas coisas aqui de falar, mas o que eu lembrei, eu falei. E Deus, Ele foi fiel. Acredite, Deus é fiel. Deus abre portas aonde não tem parede. Deus falou, Deus cumpriu. Eu anotei tudinho aqui na minha Bíblia, todas as promessas que Deus fez. Eu anotei, está aqui. E muitas vezes eu dizia a Deus que ia para tal igreja, onde ninguém me conhecia, para ouvir Ele falar, mas não precisou. Deus, Ele mandou alguém lá de São Paulo para cá e usou e falou a mesma coisa que Ele vinha falando durante os anos. E Deus usava pessoas que eu não conhecia, dizia que o tempo de Deus me honrar tinha chegado. E Deus honrou, então honre a Deus, seja fiel a Deus, entregue tudo nas mãos de Deus, que Ele vai fazer na sua vida, assim como Ele fez na minha. Então descanse no Senhor. Se você conhece alguém que precisa ouvir esse vídeo, envia para ela, tá bom? Pois pode edificar a vida de alguém. Então o vídeo foi esse. Eu agradeço a você que assistiu até aqui. E se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, tá bom? Deixe seu like, deixa aqui teu comentário, interage comigo. Fala se você gostou, se você tem algum relato, deixa aqui para edificar a minha vida também, tá bom? Então, fiquem com Deus, um grande beijo, até o próximo vídeo e veja as fotos que eu vou deixar aqui no final. Tchau, tchau.